Olá, muito obrigado pela presença aqui do canal Juris 360 Lab. Vamos direto ao ponto hoje, né? A pergunta é essa, bem direta. Depois que passa um ano sem achar bens ou o devedor, a execução fiscal começa a prescrever automaticamente, em 5 anos. Exatamente. O centro dessa discussão toda foi a constitucionalidade do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a LEF, né? A Lei 6.830 de 1980. Esse artigo, ele prevê a suspensão da execução por um ano se o devedor não for localizado ou se não encontrarem bens para penhora. A grande questão que ficou por muito tempo era, passou esse ano de suspensão, o prazo de 5 anos da prescrição, a intercorrente, começa a contar sozinho ou dependeria de alguma outra coisa, tipo um despacho do juiz? Certo, entendi. Era essa dúvida sobre o start automático ou não, né? E aí o que o Supremo decidiu, porque tinha aquela discussão técnica também, a LEP é lei ordinária, e prescrição tributária pela Constituição não precisaria de lei complementar. Como ficou essa parte? O artigo 40 da LEF é sim constitucional. Eles entenderam que aquele prazo de um ano de suspensão, ele tem natureza mais processual mesmo. E o ponto-chave, respondendo a sua pergunta, sim, terminou esse ano de suspensão, a contagem do prazo prescricional de 5 anos, ela começa automaticamente. Não precisa esperar despacho, não precisa de nova intimação da Fazenda, nem nada. O relógio da prescrição começa a correr. Então é automático mesmo. Qual foi a justificativa do STF para essa interpretação? A justificativa principal do STF foi garantir princípios que são chave, né? Impedir esse início automático da prescrição intercorrente, bom, isso poderia fazer com que as execuções fiscais se arrastassem indefinidamente, para sempre talvez. E isso, claro, vai contra a segurança jurídica para o devedor, para a justiça, contra o devido processo legal e aquele princípio da razoável duração do processo, que é tão importante. O STF basicamente disse, olha, precisa ter um fim, então interpretou o parágrafo 4º do artigo 40 conforme a Constituição para assegurar isso. Faz sentido pensando na razoável duração do processo. Eles fizeram uma distinção importante. O Código Tributário Nacional, o CTN, que tem força de lei complementar, ele já define o prazo geral da prescrição tributária. 5 anos, tá lá no artigo 174. O que o artigo 40 da LEF faz, segundo o STF, não é criar um prazo novo, nem mudar esses 5 anos. Ele só define um marco processual. Ou seja, quando começa a contar a prescrição intercorrente, aquela que acontece dentro do processo, naquela situação específica da execução que ficou parada. Ele adapta a regra geral do CTN. O julgamento desse recurso extraordinário, o 636.562, fixou a tese do tema 390 da repercussão geral. Isso quer dizer que o entendimento é vinculante, ou seja, todos os juízes, todos os tribunais têm que seguir essa orientação em casos idênticos. É um jeito do STF unificar a interpretação da Constituição em temas importantes como esse, né? Entendido. Então, para a gente resumir aqui para o pessoal que está ouvindo, a resposta para a nossa pergunta inicial é um claro sim. De acordo com o STF no tema 390, passou um ano da suspensão da execução fiscal porque não acharam o devedor ou bens, começa a contar automaticamente o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente. Não precisa de nenhum empurrãozinho do juiz ou da Fazenda. Exatamente essa é a conclusão. O ônus, a responsabilidade de controlar esse prazo e de movimentar o processo para evitar a prescrição, depois daquele ano de suspensão, fica com a Fazenda Pública. E esse entendimento está lá, consolidado no julgamento do RE 636.562 de Santa Catarina. Perfeito. E para quem quiser se aprofundar, ler os detalhes, os votos dos ministros, essa decisão está comentada no informativo de jurisprudência do STF, né? Isso mesmo, é o informativo 1083 do STF. Lá tem todos os detalhes da discussão. Ótimo. Bom, se essa análise rápida aqui foi útil, considere se inscrever no canal Juris 360 Lab e também deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.